Deixa eu ver, acho que tá gravando agora, tudo certo. Então, pessoal, eu tô aqui pagando minha dívida com vocês, então a gente vai falar da gestão de custos, né, em unidade de alimentação e nutrição, que era o ponto remanescente que a gente tinha, já que o foco da disciplina especificamente é o planejamento físico, então a gente tem essa demanda específica para a gente pensar. O próprio planejamento físico, a gente tem que entender um pouco desses custos de um modo em geral. Então, basicamente, né? O que seria essa gestão de materiais ou de custos que a gente tem dentro da unidade? Primeiro, quando eu falo de gestão de materiais, eu falo de tudo aquilo que a gente tem de matéria-prima para trabalhar, né? Então, eu falo da obtenção, armazenamento e uso de toda a matéria-prima que integre o processamento dos produtos que a gente tem dentro da unidade. Então, se eu falo de materiais de limpeza, se eu falo de mantimento, se eu falo de vestuário, se eu falo de, vamos supor, materiais de curativo, entre todas essas coisas, isso entra dentro da gestão de materiais. Iluminação, então eu preciso ter um custo para comprar uma lâmpada, para arrumar uma parede que está desgastada, então tudo isso entra dentro dessa questão especificamente. Qual é o objetivo principal que eu tenho? Primeiro, pensar na disponibilidade que eu preciso ter desses materiais para sua utilização. Depois, pensar que quando eu faço uma gestão controlada dessa disponibilidade com o estoque e com a gestão como um todo, eu posso pensar em qualidade melhor da matéria-prima que eu estou utilizando e principalmente na redução do desperdício de um modo em geral. Lembrar que a gente tem uma abrangência específica do processo, né? Deixa eu pegar meu laser aqui. A gente tem uma abrangência específica do processo que vai envolvendo compras, recebimento, estoque e controle do consumo de um modo em geral. Então, tudo isso está englobado dentro dessa gestão de material. E quando a gente fala dos conceitos-chave, a gente fala de matéria-prima, de material de apoio e das unidades de um modo geral, que a gente vai falar mais à frente. Lembrando que na gestão de materiais, deixa eu só mudar aqui. Na gestão de materiais especificamente, eu tenho que pensar as compras, o recebimento, o estoque e o controle de consumo. Tudo isso junto a gente chama de gestão dos materiais de um modo geral, porque é pelo tipo de compra que eu faço é que eu diferencio o produto, quem vai receber, quais são as características do produto quando a gente recebe. Porque, por exemplo, se você recebe um produto de baixa qualidade, meio que a culpa também é sua, porque aceitou aquele produto especificamente, né? Além de trabalhar com estoque mínimo, estoque máximo e estoque médio em relação a determinada disponibilidade que você tem e o controle de consumo, porque muitas vezes, vamos supor, no caso do estoque, se você trabalha com estoque mínimo, chega uma hora que você tem um estoque mínimo para determinada produção e aí o produto está caro. Então você vai ter que pagar mais caro pelo aquele produto, já que você não tem ele em estoque para garantir pelo menos algum período de distribuição, de utilização de um modo em geral. Então, lembrando que é, dentro desses insumos que a gente compra, a gente tem as matérias-primas, os materiais de limpeza, os descartáveis e os EPIs. Basicamente, ele é dividido nesses quatro grupos, propriamente dito, né? E lembrar que a gestão eficiente não se limita apenas ao alimento, né? Eu tenho que ter um controle rigoroso do descartáveis, do material de limpeza, e juntando tudo, eu garanto o não desperdício da matéria-prima, e isso vai impactar no custo final do meu produto. Então, tudo isso tem que estar interligado. Dentro das especificações técnicas do material, né, eu preciso pensar quais são as características mínimas que eu tenho que ter para comprar determinada coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo do nosso dia a dia: você manda alguém comprar tempero verde para você. E aí você diz, olha, se tiver murcho, compre só coentro, não compre cebolinha. Então, são essas especificações técnicas que a gente tem que ter no momento da compra para garantir a qualidade dos processos que a gente tem dentro da unidade. Então, eu padronizo o processo de aquisição, eu facilito a avaliação dos fornecedores, eu asseguro a constância de qualidade e evito erro no recebimento do insumo. Se você já conhece o seu fornecedor e seu fornecedor já conhece, ele não vai oferecer qualquer produto que sabe que você pode mandar voltar. Então a gente tem isso relacionado aí ao processo como um todo. É, Lembrar que eu preciso identificar qual é essa matéria-prima que eu estou trabalhando, né? Lembrar que eu tenho nomes comuns e técnicos de programa. Quer ver uma coisa, gente, que a gente acha que é uma besteira, mas que faz toda a diferença? Ah, eu quero limão. Qual limão? Maduro?
mais maduro, mais verde? Como é que você quer? Tomate é aquele grande redondo, meio amarelo abóbora? É o pequenininho, vermelho, claro, italiano? Qual é o tipo? Então eu identifico para garantir que aquele produto vai ser ofertado da forma que eu desejo especificamente. Lembrando que depois do recebimento dessa identificação, eu preciso acondicionar ele adequadamente, né? Escolher qual é a embalagem, qual é a forma de acondicionamento para garantir uma oferta de um produto mais adequado, definir quais são os padrões técnicos que eu quero. Então, se não for um tomate com essa característica, nem me ofereça, eu prefiro ficar sem do que receber. E lembrar que a gente trabalha muito com validade de origem para garantir a oferta e a qualidade desse produto de um modo como um todo. Lembrar que o momento gestão, né? Porque uma especificação mal elaborada resulta em custos ocultos por devolução, por perda no pré-preparo e baixa aceitação dos comensais. Então, se eu aceito, por exemplo, um tomate muito maduro, a chance de eu jogar parte dele fora é muito maior. Por exemplo, não sei vocês, mas no meu bairro passa aquela Kombi vendendo verdura. Lá em casa são só 3 pessoas. Aquela Kombi vende os produtos mais baratos, mas são produtos com estágio de amadurecimento mais avançado. Então é algo que você compra, ele vai durar 2 dias e vai perder. Então, para a gente, eu acabo tendo um custo maior, porque eu querendo pagar menos, comprando na Kombi, eu acabo gastando mais porque eu vou jogar parte fora. Então, é fazer a avaliação desse aspecto para garantir a oferta do produto de modo em geral. Eu preciso pensar quais são as unidades de compra que eu tenho, que é diferente da unidade de consumo, principalmente pelo tamanho, né? Por exemplo, eu preciso definir quais são as unidades que eu vou comprar e quais são as unidades que eu uso para fazer essa técnica de conversão. Por exemplo, quilograma, litro, fardo, caixa. Então, tudo isso vai variando de acordo com o produto e de acordo com a forma que está sendo ofertada. E as unidades de consumo, né, normalmente são medidas utilizadas no processo produtivo e distribuição, então a gente vai colocar elas conforme está no cardápio. E aí eu já trabalho mais com grama, mililitro, que é o ml, porção, unidade ou medida caseira, tudo isso está interferindo no processo. Lembrando que um bom nutricionista é aquele que realiza a conversão exata entre a unidade comprada, né, por exemplo, o saco de 50 quilos de arroz, e a consumida, que é 80 gramas do per capita. Então, na ficha técnica, para garantir a precisão do cálculo do custo real e evitar o desperdício financeiro, a gente tem que trabalhar dessa forma. Um dos fatores que ajuda a gente bastante nesse controle de recurso, nessa gestão de custo, é o fator de correção, que é preço bruto dividido por peso líquido, né? Que ele vai me indicar qual é a parte não comestível que eu tenho de determinado alimento. O que eu estou jogando fora? Ou por que eu estou jogando fora? Então, isso está muito bem relacionado em relação aos produtos também. E ele vai me indicar qual é a qualidade da matéria-prima que eu tenho e qual é a característica que eu tenho dessa compra que eu estou fazendo. Ela foi bem feita, ela está seguindo os padrões, ela tem todas as características recomendadas, então isso tem que ser muito bem avaliado. Lembrar que o fator de correção, né? Se ele é igual a 1, a gente não desperdiça nem ganha. O alimento do jeito que você está comprando, você está utilizando. Se ele é maior do que 1, a gente tem perda de peso, né? Por exemplo, quanto maior o fator de correção, maior o desperdício que eu tenho. Vou dar um exemplo aqui: abacaxi, que se eu não me engano, eu posso estar enganado, é 1,4. Então basicamente, querendo solução. Basicamente 40% do abacaxi ou até 40% eu posso jogar fora desse produto. Então é um produto que tem um fator de correção muito alto. A gente joga muito fora desse produto, né? E quando ele é menor do que 1, a tendência é que ele esteja rendendo em relação à sua qualidade. E aí o que é que acontece? Esse fator de correção vai depender, né, da qualidade do produto, da sazonalidade, das habilidades do manipulador. E aí tem um exemplo aqui, né? Um lote de batatas possui peso bruto 150 gramas. Após o descascamento, o peso líquido resultou 120 gramas. Então, qual é o fator de correção? Peso bruto dividido pelo peso líquido, 150. Vou fazer aqui. Simplesmente é 150 dividido por 120. É 1,25. Então é um produto que tem uma perda ainda, né? Então eu estou tirando praticamente 20% dele em relação à técnica de pré-preparo para a sua característica como um todo. Lembrar que nos cálculos de compra, eu tenho que levar em consideração esse peso bruto, peso líquido e o fator de correção,
Porque para comprar, a gente compra peso bruto. E para saber o peso bruto, eu preciso saber quanto eu vou utilizar e qual é o fator de correção daquele meu alimento. E eu acho isso como ou você calcula ou você vê nas tabelas que tem, né? Então, isso está muito aí interrelacionado. Então, se eu desejo comprar 10 quilos de purê, que é o peso líquido, sabendo que o fator de correção médio da batata é 1,23, eu tenho 10 peso bruto, né, que é o quanto eu quero comprar, 10 que eu vou utilizar, multiplicado por 1,23. Então, eu preciso comprar 12 quilos e 300 gramas de batata inglesa, para fazer 10 quilos de purê. Então, a gente tem esses condicionantes. Então, o que isso significa? Que 2,3 quilos vão ser perdidos em cascas, sujidades durante o processamento. Então, é o que eu estou jogando fora. Aqui é um outro exemplo igual desse cálculo especificamente, né? Aqui é só um exercíciozinho falando de fator de correção. Então, peso líquido total, fator de correção e o peso bruto, que é praticamente a multiplicação de um por outro, a gente encontra o valor, né? E a única diferença é que aqui é uma salada, onde eu tenho que fazer uma contabilização total dos produtos, né? Do peso bruto, do peso líquido e do fator do valor desse produto, para saber especificamente quanto é que eu estou jogando fora desse alimento de modo em geral. Então eu consigo fazer uma adaptação e descobrir, né? Quanto é que eu preciso comprar para quanto que eu vou utilizar, entre outras coisas especificamente. Deixa eu só olhar um negócio aqui. Eu tô achando que eu deixei o negócio aqui aberto. Um segundo. Eu achei que tivesse deixado a torneira aberta, tava escutando um barulho de água. Achei que era isso. Bom, então voltando, a gente tem essa característica, e aí somado a isso tem algo que é interessante a gente pensar também, que é o índice de cocção, que é quanto essa preparação rende no processo. Então, se vocês observarem, tem uma série de preparações que você faz na sua casa, que em geral nas unidades não é tão feita. Por quê? Por conta do rendimento. Por exemplo, todo mundo fala que peixe é uma ótima proteína, que é isso, que é bom para isso, para aquilo outro. E por que que não se faz tanto nas UANs, inclusive em hospitais, já que é tão bom? Não faz por isso.
o rendimento é muito baixo. Então, o índice de cocção dele é menor do que 1, ou seja, ele perde peso, né? Ele perde peso no cozimento. Carnes, de um modo geral, né? Se forem grelhadas, por exemplo, tem a tendência a perder peso. Se for maior do que 1, a tendência é ganhar peso. E se for igual a 1, ele não é alterado. Do jeito que ele entra, ele sai. Então, tem isso. Por exemplo, arroz. Arroz, o fator de correção pode ser de 2,5. Então, ele rende 2,5 vezes a sua quantidade inicial. Então, a gente tem essa técnica bem aí descrita, né? E aí, na prática, como é que eu uso o índice de cocção? Primeiro, no dimensionamento das porções. Então, eu vou garantir o peso final servido para o comensal, respeitando o planejamento nutricional. Então, eu defino o per capita do alimento cozido, garantindo especificamente um aproveitamento mais funcional desse alimento, sem jogar muita coisa fora. Eu consigo controlar o desperdício, já que eu não preciso fazer tanto, já que eu sei que o produto rende de um modo em geral. Então, eu modero essa característica e tenho um custo mais real, já que eu sei quanto rende, eu posso meio que me aproveitar dessa técnica para garantir uma resposta mais efetiva. Então, por exemplo, se o per capita líquido do arroz é 50 gramas e o índice de cocção padrão na UAN é 2,5, qual será o peso final do arroz no prato do cliente? Então, é, o peso cozido, né, que é o peso de cocção, é igual ao peso líquido versus o índice de cocção. Então a resposta é 125 gramas, já que você faz o 50 vezes o 2,25, aí você tem esse valor. Então no prato do cliente vai ser 125 gramas. Se eu colocar 50 gramas de arroz cru, vai gerar 125 gramas de arroz cozido no prato desse cliente, né? Então, o índice de cocção a gente consegue trabalhar no centenário. Se for um jantar para 100 comensais, né? A UAN vai servir frango grelhado, que o índice de cocção é menor do que 1, e arroz cozido, que o índice de cocção é maior do que 1. Então, eu verifico o rendimento de cada preparo e calculo a porção final. Então, frango, arroz, e vou calculando para chegar ao valor especificamente. Só que agora, para esse momento, eu preciso que vocês saibam quando é que rende, quando é que perde, né? Se o índice de cocção é maior do que 1, ele está rendendo. Se ele está menor do que 1, ele está perdendo. Então é isso que é interessante a gente trabalhar de um modo em geral, né? Aqui é só aplicando esse cálculo, né, de um modo geral. Então a dica prática é: combine o fator de correção com índice de cocção na ficha técnica de preparo para calcular com precisão quanto comprar e quanto irá para o prato de cada um dos clientes. É cálculo mesmo, gente. A nossa sorte é que hoje a gente já tem planilhas automatizadas, que você coloca lá o alimento, ele vai te gerar quanto é que você compra e quanto desse produto vai estar no prato do cliente. Então eu tenho um valor agregado bem importante ainda quando eu comparo com os outros produtos de um modo geral. Então, tudo isso está muito interrelacionado com outros processos. Pronto, então a gente tem essa característica. Lembrar que muitos dos produtos que a gente trabalha, a gente tem o padrão de identidade e qualidade, que é um padrão determinado pela Anvisa, onde eu vou dizer como deve ser a característica daquele produto que eu estou comprando, né? Então, a gente tem como definição que é o conjunto de especificações mínimas que o alimento deve atender para garantir a segurança sanitária e a integridade do produto. Funciona como um DNA técnico de cada um desses insumos especificamente. Então, na norma, você vai ter denominação da venda e a descrição física, padrões físico-químicos e sensoriais, além de limites microbiológicos e contaminantes. Então, a maior parte dos produtos que você compra hoje, que são industrializados, principalmente aqueles de produto animal, eles têm um pique para cada um deles. Por exemplo, se você botar salsicha no Google e depois o pique, né, PIK, como está descrito aí para vocês, vai vir dizendo o que que tem que ter uma salsicha para ela ser chamada de salsicha, especificamente. Tanto que a gente tem uma briga hoje com algumas pessoas da área de carnes de um modo em geral, que eles ficam chamando a atenção de, por exemplo, eu vou fazer uma salsicha de jaca. Se é de jaca, não é salsicha. Porque lá no pique da salsicha tem dizendo que para ser salsicha tem que ser carne mecanicamente separada no mínimo. Então eu tenho essa definição. O que eu tenho de objetivo central para esse padrão de identidade e qualidade?
que tem que ter nesse padrão de identidade e qualidade? Primeiro, é garantir a identidade e as características do produto, assegurar a inocuidade e estabelecer critérios para avaliação de fornecedores. Eu, enquanto nutricionista, no recebimento e gestão desse material, preciso exigir laudo de qualidade de análises laboratoriais, certificado de conformidade do lote, nota fiscal com origem e registro do produto, segundo o mapa. Então, se eu não tenho essas informações, eu preciso correr atrás para garantir para que elas sejam contempladas em relação aos produtos como um todo, né? Eu preciso contemplar essas características na escolha e no recebimento. Entre as normas sanitárias, o que, que a gente tem de importante para ser avaliado? Primeiro, as duas mães que a gente já falou da UAN, né? 216 e 275. A 216 que dispõe sobre os regulamentos de boas práticas para serviço de alimentação. A 275, que é a de padrões operacionais padronizados e a verificação de boas práticas de fabricação. E ainda tem a 718 de 2022, que é quem estabelece que os alimentos têm que ter PIC, né? Para diversos grupos de alimentos de modo em geral. Entre o sistema de segurança, de gestão de segurança, a gente tem o APPCC, a ISO 22000, que são normas internas, né, que especifica requisitos para o sistema de gestão de segurança. O APPCC a gente já falou, e a BNT NBR 15.635, que é a referência nacional para implementação de sistema de gestão de segurança em alimento. Então, por exemplo, hoje eu conheço vários nutricionistas que são focados nessa área de One, que vão para São Paulo para fazer cursos da área da ISO 22000, da ABNT, a NBR 15.635, entre outros. E eu ainda tenho a resolução 600 do CFN, né, que vai dizer quais são as áreas de trabalho do nutricionista. A 677 de 2021, que vai dispor sobre a documentação e rastreabilidade do serviço de alimentação, e a portaria do Ministério da Saúde, que é a 1428, que estabelece a inspeção sanitária e diretriz de controle interno. Então, a gente precisa, enquanto nutricionista, conhecer. Somado a isso, a gente ainda tem a CVS 5 de 2013, né, que é o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de Alimentos, que ela é de São Paulo, mas hoje acaba que ela sendo utilizada em todo o país de um modo geral. A gente tem que ter laudos de qualidade, como, por exemplo, potabilidade da água, de insumos que você recebe, é uma garantia que você tem. E a certificação ESG, que é uma tendência crescente de sustentabilidade ambiental e governança corporativa na gestão. Então, por exemplo, a gente nunca teve tanto problema com questões climáticas como a gente está tendo agora, e daqui a uns dias o nutricionista vai ter que começar a trabalhar relacionado a isso. Então, como a exigência de laudos técnicos e cumprimento rigoroso da 216 impactam diretamente na redução de perdas e custos da UAN. A gente sabe que, se eu seguir as normas que está descrito lá na 216, o impacto é direto. Dentro das minhas atividades, eu acabo tendo uma perda muito menor em relação aos produtos como um todo. A gente precisa garantir que eles tenham fé e que tenham oferta de produtos de uma forma em geral. Então, eu tenho a garantia mais expressiva sobre essas questões que a gente está tendo como um todo, né? E que está sendo ofertada para os serviços. Vou colocar um negócio aqui. Como é que apaga isso? Deixa eu só ver aqui um negócio, gente, porque uma amiga acabou de ter um problema aqui. Hum, perdão, minha gente, aqui o negócio é
ver se eu consigo deixar. Vou tirar por enquanto. Enfim, vamos lá. Bom, em relação às políticas de compra, né? O que hoje é interessante que as pessoas veem que faz muito sucesso na hora da gestão dessas compras de modo geral. Primeiro, uma compra centralizada. Por exemplo, tem grandes franquias hoje no Nordeste, no Brasil como um todo, que elas compram tudo em um determinado local e elas mesmas fazem a distribuição desses insumos que ela compra. Com isso, ela consegue ter um poder de negociação melhor, né? Ela tem um controle melhor da matéria-prima e, com isso, a redução de custos de um modo em geral. Então eu tenho isso mais facilitado. Hoje você consegue comprar na forma de cotação, né? Que você faz pesquisa de 3 fornecedores para ficar com preço mais barato. Você tem concorrência, que aí você abre uma concorrência e aí as pessoas vão dizendo o preço que elas dão para aquele serviço que você está precisando. E aí você fica com mais barato. Ou compra direta, né? Que é aquele que é para uma questão emergencial, ou valores mais baixos, que você compra diretamente, como a gente faz na casa da gente, que eu vou lá no lugar e compro diretamente aquele produto. Ou você tem a modalidade também da compra descentralizada, que aí você tem uma agilidade maior no atendimento de urgências, que são questões mais locais, estímulo para utilizar fornecedores que são da mesma localidade, né? Que você acaba tendo produtos mais frescos também. E aí você tem uma flexibilidade maior de ajustar o cardápio, já que o seu fornecedor está ali direto. Hoje a gente tem uma lei nova de licitação que é meio complexa da gente conseguir instituir dentro das unidades, mas principalmente se foram umas públicas, a gente acaba tendo que trabalhar com ela, que é a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, que tem regras muito bem ajustadas para os setores de compra de um modo em geral. Então, é bem trabalhado isso. Na política de estoque, você tem níveis de segurança diferenciado, com estoque mínimo, ponto de pedido e estoque máximo. Então, no ponto de pedido é quanto eu preciso pedir. No estoque mínimo é a minha característica já de segurança. A partir dali eu já estou trabalhando em defasagem. No ponto de pedido é, pronto, cheguei até aqui, agora eu preciso startar o meu processo de compra. E o estoque máximo é o que a gente chama de capital imobilizado. É quanto eu tenho retido no meu estoque de recurso. Vamos dizer assim, como é que eu calculo o ponto de pedido? O ponto de pedido é calculado, né, pelo consumo médio diário, multiplicado pelo tempo de reposição, mais o estoque mínimo. Então, com essa fórmula, eu consigo fazer o cálculo especificamente do ponto de pedido que a gente tem. Então, essa é uma das possibilidades. A gente tem algumas políticas que são muito focadas nessa questão de compra, que é o PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Para mim, isso é uma regra muito básica, né, gente? A gente trabalha com isso na casa da gente, que a gente prioriza o estoque final pelos preços que a gente tem, que são mais recentes, ideal para fins contábeis e fiscais em período de inflação, e reflete o valor de mercado atual dos insumos armazenados. Então, a gente tem uma avaliação patrimonial. Então, o produto que está entrando agora, eu vou guardar para sair o que já está guardado. A gente tem o primeiro que vence, é o primeiro que sai, que prioriza o consumo de itens com validade mais próxima, critérios sanitários fundamental para a segurança alimentar e reduz drasticamente as perdas por produtos vencidos. Então, o que acontece? Nesse nicho especificamente, a gente acaba tendo uma possibilidade maior de ter um controle sanitário mais eficiente. Mas se você olhar, o primeiro que entra é o primeiro que sai, é muito parecido com o primeiro que vence é o primeiro que sai. Basicamente, eles se complementam ou são quase que a mesma coisa. Por que quase que a mesma coisa? Que vai depender da matéria-prima. Pela matéria-prima, eu escolho qual é a política que eu faço. E ainda tem o custo médio ponderado, que é calculado após cada nova entrada de materiais. Então, eu vou priorizar o que eu vou comprar, o que eu vou utilizar pelo valor que eu estou pagando. Então, esse é mais ponderado em relação a essas coisas. E aí, dentro do que você já viu em outras disciplinas, que é a curva ABC, na curva ABC você tem classe A, classe B, classe C, que é em relação ao percentual de volume que eu tenho de cada um dos produtos de modo geral, né? Então, por exemplo, dos produtos que são classe A, que equivale a 70, 80% do custo, a gente e 20% do volume, são produtos de alto valor e impacto financeiro. Exemplo, proteínas nobres, em algumas carnes, picanha ou outras carnes nesse sentido.
Na classe B, você tem 30% do volume, de 15 a 20% do custo, que é a importância intermediária, que é um item que eu de consumo mais regular, tipo grãos, cereais, né? Feijão, no nosso caso, arroz estaria incluído aqui. E na classe C é 50% do volume, de 5 a 10% do custo, que aí são baixo valor unitário, mas alto em volume, tipo temperos descartáveis. Então a gente trabalha basicamente nesse sentido de um modo em geral. Então, se você colocar num gráfico, eles vão aparecer desse jeito que está aparecendo aí nesse gráfico para vocês. Lembrando que o foco gerencial é princípio de Pareto, né? A maior parte do custo está centralizado em poucos itens. Pareto falava isso na sua regra matemática. Então eu priorizo inventários rigorosos e negociação para classe A e otimizo o tempo de gestor focando no que realmente impacta o custo total. Então, eu faço essa análise especificamente para garantir que o produto está sendo ofertado. Então, no procedimento de compra, as etapas iniciais, eu identifico a necessidade, eu especifico qual é a técnica de compra e eu faço uma pesquisa de preço. Lembrando que essa pesquisa de preço, por regra, ela precisa ter três preços é, diferenciados. São três preços diferenciados para conseguir fazer a compra propriamente dita, né? Então eu preciso selecionar muito bem meus fornecedores, gente. A última vez que eu trabalhei na One, eu tinha fornecedores que eram assim fantásticos, outros que eram meia boca, mas ao longo do tempo eu fui selecionando naturalmente quem ficaria ou quem não ficaria, porque eu precisava de pessoas que contribuíssem com o meu trabalho e contribuir positivamente, não negativamente. Então eu verifico a regularidade sanitária e fiscal desse fornecedor antes da homologação do contrato, e aí eu tenho que pensar no melhor custo-benefício. Porque no último trabalho eu não tinha câmara frigorífica de refrigeração. Então meus hortifrutos chegavam todos os dias. Se não chegasse, eu não tinha hortifruti para utilizar. Eu tinha um estoque mínimo, ali que era um quebra-galho. Mas em geral, ele tinha que chegar. Eu só teria salada no dia se ele chegasse. E aí, quando não chegava, eu tinha que ir correndo no mercado para poder comprar alguma coisa. Então, a seleção do fornecedor vale muito a pena nesse sentido e eu consigo ter um controle melhor em relação essas especificações. Como é que você vai emitir o pedido para ele? Cada um dos locais emite conforme a característica que deseja, né? A característica que ele acha mais conveniente. E eu preciso fazer uma conferência do recebimento, né? Quantitativo e qualitativo. Se ele está entregando meio quilo de carne que você pediu. E além de ser só meio quilo de carne, você precisa conferir se a carne é aquele tipo mesmo que você pediu. Então você tem que ter esse parâmetro muito bem estabelecido. Nessa qualificação do fornecedor, você avalia, né? Habilitação sanitária, habilitação técnica, habilitação fiscal, se ele atende a todos os requisitos que estão sendo estabelecidos de um modo em geral. E aí, a partir desses requisitos que a gente estabelece, a partir desses requisitos que a gente identifica, a gente busca novas possibilidades e novas características interrelacionadas, né? E o objetivo estratégico é fazer uma homologação, que é o que eu faço, a gente chama de aprovação formal desse vínculo que você tem com o seu fornecedor, que hoje nem quase todo mundo faz. E aí lembrar que o papel do nutricionista nessa etapa toda, que está previsto na Resolução 600, que é de responsabilidade técnica do nutricionista, participar ativamente da seleção, visitas técnicas e avaliação contínua dos fornecedores. Então a gente não está fazendo nada diferente do que já era previsto. Então, tem um modelo, né, que é scorecard gerencial, onde você classifica em relação a percentual e o indicador de desempenho em relação às características de cada um. Por exemplo, pontualidade tem um peso de 25% e você verifica a pontualidade se ele cumpre os prazos e horários que ele propõe para fazer entregas. Então, por exemplo, preço e negociação vale 20% do peso da nota dele, né? E a manutenção de custos e descontos em relação ao que está sendo negociado. Então, tudo isso você cria um scorecard em relação ao seu fornecedor. E não esquecer de monitorar, com coleta de dados, com análise periódica, com feedbacks e observando sempre o que a Resolução 600 traz da participação ativa do nutricionista nessas etapas especificamente, né? E aí eu posso descadastrar ele quando ele não tem conformidade repetida,
ou quando ele não segue o que está proposto nas recomendações. E aí você pode estar fazendo um descadastramento numa boa em relação a isso. Na documentação do pedido de compra e da ordem de compra, né, no caso do pedido, tem que ter identificação, volume, cronograma e responsabilidade. Ele vai ser o gatilho para o setor de compras iniciar as cotações com os fornecedores. E a ordem de compras tem que ter os dados fiscais, valores, pagamento e logística. E essa é a base da conferência do ato do recebimento da mercadoria e da nota fiscal. Então, a partir da a ordem de compra na mão, é que eu confiro a entrega do meu produto de um modo geral. Na nota fiscal, né, você tem que ter a formalização da transação comercial e garante a procedência legal do insumo, permite rastreabilidade, lote e a segurança alimentar, e a base para o lançamento preciso do estoque e controle de custos, mas que são mais diretos, né? Então eu tenho que ter uma conformidade com a ordem de compra, onde a nota fiscal ela tem que condizir com o que está descrito lá na ordem de compra. E quais são os checklists de recebimento? Verificar se a temperatura está correta, se a integridade da embalagem está mantida, a validade se está dentro do que é recomendado, inclusive você tem que estabelecer o que é recomendado validade para cada um dos produtos para aquele funcionário que vai receber, além dos aspectos sensoriais e da conferência quantitativa. Então, tudo isso é super importante de você conferir na ordem de compra, na nota fiscal e o que você está recebendo, para ver se as três coisas batem especificamente. E se eu não me engano, por fim, a gente tem a ficha técnica de preparação. Ela é o norte. Norte não, que acho que nem pode mais falar isso. Ela é o meu indicador sobre tudo que eu faço na UAN, né? Eu já falei para vocês que se vocês forem trabalhar na UAN e tiver ficha técnica lá na UAN, agradeço a Nossa Senhora da Ficha Técnica por essa bênção que ele colocou na vida de vocês. Se não tiver, peça um estagiário para que ele vá calculando a ficha técnica de vocês. Então, ela vai me dar um padrão, né, tanto de qualidade como de custo, de um modo em geral, em relação ao que está sendo pedido, que está sendo acompanhado. E nela vai vir descrito, né? Per capita, fator de correção, índice de cocção, modo de preparo e tempo de execução, rendimento total e tamanho da porção, custo unitário, custo total e custo por porção, além das informações nutricionais e alergênicos. Ela é a principal característica. E com isso, eu consigo padronizar, de uma forma geral, né, o controle financeiro mais rigoroso e as dimensões e descrições das informações que a gente usa dentro da UAM. Então, a gente tem muito isso descrito. Aqui, só a título de curiosidade, né? Lembrando que a gente consegue calcular o custo da refeição primeiro pelo custo da matéria-prima, depois pelo custo do per capita, custo do per capita, e depois pelo custo total da refeição, que é esses cálculos que estão sendo empregados aí para vocês de um modo geral, e que normalmente a gente vê na disciplina de UAN 1, que vocês viram no semestre passado. Então, aqui é só um exercício falando sobre isso, caso alguém queira relembrar, né? Obviamente que não é objeto do meu objetivo com essa disciplina, aqui é só a título de curiosidade. E a gente tem um markup, né? Markup e formação de preço de venda. Então, o que é markup? É um índice multiplicador, que é aplicado sobre o custo total de um produto ou serviço para determinado preço de venda. Ele deve cobrir todos os gastos e garantir uma margem de lucro desejada. Então, eu asseguro a recuperação dos custos fixos e variáveis, eu incluo impostos, comissões e despesa administrativa e facilita a precificação rápida de novos cardápios, né? O que eu tenho de componente nesse cálculo? Despesas variáveis, como ICMS, PIS, CONFINS, que agora vai mudar, né? Vai ser só serão dois impostos. Despesas fixas, aluguel, salário, energia, água e lucro líquido, que é a margem desejada daquela empresa especificamente. Então, você tem um cálculo aqui de mercado do lado para vocês terem uma ideia sobre essas questões. E lembrar que um bom gestor é aquele que não tem um mercado fixo. Ele consegue ir variando conforme o mercado vai variando, as ofertas e demandas vão variando, né? Que aqui é um exercício também de mercap. E para administração de custos e tomada de decisão, né? Lembrar que a sustentabilidade econômica é principal, que aí eu vou garantir uma viabilidade financeira a longos prazos do serviço, identificar gargalos operacionais e desperdícios invisíveis, né? Que permitem o cumprimento de metas orçamentárias contratuais, tem que ter um conhecimento real, diferenciação de custos, despesas e perdas, base sólida de negociação e rastreabilidade de impacto em relação a esse produto como um todo. Então, com isso, eu consigo ter uma administração e uma sustentabilidade melhor do meu serviço. Então, o ponto de equilíbrio contábil é os custos fixos dividido pelo o peso variável unitário e o custo variável unitário. Então, com isso, eu consigo ter
o meu ponto de equilíbrio em relação à unidade. Então, é basicamente aqui, ó. Eu tenho a curva do custo e eu tenho a curva da receita. Onde eles dois se encontram, né? Onde eles são anulados. Porque a partir daqui eu tenho mais receita e a partir daqui eu tenho menos custo. Eles vão se sobrepondo de um modo em geral. Aqui é só um exercício sobre isso. E a gente ainda tem os indicadores de produtividade e desperdício, que é o custo por comensal, que é o custo total dividido pelo número de refeições. Você achar quanto está custando cada pessoa para você. O índice de aproveitamento, né, que é a média, a eficiência do uso da matéria-prima, considerado o rendimento do pré-preparo. Resto ingesta, que é o peso do resto, dividido pelo peso distribuído multiplicado por 100, que é o ideal que não passe de 10%, o ideal fique sempre abaixo de 8%. E a sobra limpa, que é o alimento produzido e que não foi distribuído, que é mantido em condições higiênicas. Então, mantém ainda uma característica satisfatória. Lembrando que o índice de resta-ingestão deve ser mantido abaixo de 10%. Valores superiores indicam baixa aceitabilidade do cardápio ou porcionamento inadequado. Nas contas e estrutura contábeis. Tá trancada? Peraí. Eu posso ter receitas, custos diretos, custos indiretos e despesas administrativas. Aqui tem a descrição de cada uma, como por exemplo, receita. É o ticket médio, o faturamento direto, né? Dentro disso, eu posso ter locação do espaço para outras atividades ou eventos, que aí eu gero receita para minha unidade. Eu tenho custos diretos, como matéria-prima, embalagens ou mods, que é salário e encargos da equipe de produção. Custos indiretos, como eletricidade, gás, água, reparos preventivos, infraestrutura, que é indiretamente ligado ao custo da minha preparação, e algumas despesas administrativas, como salário do nutricionista, gerência, contabilidade, TI, marketing, entre outras coisas. Então, lembrar que a estrutura contábil permite calcular a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio com precisão técnica. Lembrando que a gente tem diferença entre receita e gasto, né? Receita é a entrada do recurso, gasto é a saída do recurso, que eles chamam bem carinhosamente de sacrifício financeiro para a obtenção de bens e serviços, né? Então, aquisição de ativos, investimentos, consumo de recursos de produção, como custos, e esforço para manutenção administrativa, né? Despesas que são essas características propriamente ditas. Aqui foi o que a gente já falou. E a gente ainda pode ter perdas, né? Que são gastos anormais, imprevistos ou involuntários que não geram retorno econômico. Vamos supor, você comprou um feijão, esse feijão está lá numa condição péssima de sanitária, né? Cheio de gorgulho, o feijão está todo destruído. Então você vai ter uma perda ali, né? Em relação a esse processo. A gente ainda tem investimentos que são gastos ativos, né? Por exemplo, com equipamentos que trará benefícios em períodos futuros, ou desembolso, que é um ato de pagamento propriamente dito, que é a saída efetiva do caixa do dinheiro, né? Do recurso. Então a gente já falou do matéria-prima, material direto, indireto, direto, indireto, e da mão de obra direta. Então, cada um com sua característica específica, como a gente já citou. E aqui é só uma descrição do que seriam custos fixos, como a gente também já falou, né? Aqui está exemplo dos principais custos fixos que a gente tem. Aqui também citando o que são os custos fixos e variáveis, e a gente ainda tem custos mistos, né? Que é o semivariável, que possui uma parcela fixa e outra que varia com a produção. Então, energia elétrica. Eu tenho um valor específico de energia elétrica, mas se eu uso mais, eu pago mais. Então ele é misto, por assim dizer. Assinatura básica fixa, no caso de telefone, mais custos excedentes. Ou serviços terceirizados, que é o contrato base, mais horas extras ou volume de trabalho. Então, isso pode variar, né? Aqui a gente já falou, já falamos também, já falamos das principais leis e resoluções. E era isso, basicamente, para vocês terem uma ideia um pouco dos custos, porque a ideia é que vocês já tenham visto isso na disciplina passada. Então aqui eu faço um panorama para vocês em relação a isso, né, do que pode ou não
ser avaliado especificamente. Lembrando que na nossa avaliação vai cair muito mais sobre planejamento físico, e aí eu vou mandar esse slide para vocês, o de planejamento físico e essas estruturas especificamente. Então, bons estudos para todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.